Salve, galera. Me chamo Thiago Silva. Estou aqui com meu amigo Leonardo. Vamos aqui debater um pouquinho sobre esse caos que está sendo o Vasco da Gama nesses últimos dias. E quem imaginou, né, que na Copa, que imaginávamos, na verdade, que teremos paz e não tivemos. Não estamos tendo, né? E aí, Leonardo, uma boa tarde para você. O que você diz aí? Fala, Thiago. Fala, beleza, pessoal do Acorda Gigante. Saudações vascaínas. Vamos falar um pouquinho de Vasco, né? Esse Vasco não deixa a gente em paz, né? Durante as férias da pausa, né, do futebol brasileiro, né? O Vasco não deixa a gente em paz, né? Tem muita coisa, notícia aí pra gente falar um pouquinho aí. Vamos embora. Tá. Primeiro, eu acho que o assunto, né, que está acontecendo aí sobre o afastamento do Pedrinho, a interventora, a Samantha Longo. O que você achou disso? Essa intervenção, esse, esse parecer da justiça, né, favorável a 777. O que você achou disso? Acha que isso daí é manobra política, né, que tudo está se desenhando para ser isso mesmo? Ou você acha que mesmo teve falhas na gestão do Pedrinho? O que você achou primeiramente sobre isso? Olha, eu vi uma boa parte da entrevista, né? A gente tinha comentado ontem no nosso grupo ontem. Cara, eu acho que é jogo político, né? Eleição chegando, né? E aí estão fazendo de tudo para tirar o Pedrinho ali da presidência, né? Estão querendo fazer passamento do Pedrinho. A gente, é claro que a gente quer falar de futebol, né? A gente quer falar do novo investidor, né? De contratações, né? Falar muitas coisas aqui, né? Primeira coisa, a gente queria falar sobre isso, mas esse assunto veio à tona, né? Na parte de segunda-feira, acho que é segunda-feira à noite, veio essa notícia. E, cara, eu acho que é uma nova política isso aí. É tudo para tumultuar mais ainda o ambiente do Vasco, que é politicamente lá dentro do Vasco, porque a gente sabe como é que é, né? Política no Vasco sempre atrapalha. E como sempre, ano de eleição, né? É uma coincidência muito absurda. Sim, foi no domingo à noite, né? A juíza Caroline, ela deu parecer favorável, uma liminar, né? Favorável a 777, que tirou os poderes do Pedrinho, né? Não só do Pedrinho, né? Mas como do Cristiano, agora me fugiu o nome dele, e o Felipe Elias, se não me engano. Tiraram os poderes dele e, em consequência, logo depois, mas para surpresa assim de todo mundo, o Pedrinho, ele exonerou o Felipe Carregal, que era o braço direito da política no jurídico vascaíno, né? É o que mais me assustou. Então, aí nisso começou aquele burburinho, pô, como assim? Logo ele, que já sempre esteve do lado do Pedrinho, é a favor da venda. O que rolou aí? Aí no dia seguinte, né, todo mundo esperando, né, que o Pedrinho fosse pronunciar, uma entrevista coletiva, dia de jogo do Brasil, não sabia o que ia acontecer, e ele deu uma entrevista exclusiva ao Atenção Vascaínos, por sinal, uma bela entrevista. Falou de tudo e revelou ali, né, que o Felipe Carregal, ele é oposição a ele agora. Pegando uma galera de surpresa, né? E nisso ele colocou o Silvio também no meio, Silvio Almeida, no meio como oposição. E aí, como é que fica agora? Né? A Samantha Longo, ela já né, aceitou ser interventora do Vasco. Ela está fazendo várias reuniões, já fez reuniões ontem, está fazendo reuniões hoje, para entender exatamente qual o cenário do Vasco, tentar intermediar aquilo ali. E ontem mesmo também, ontem tarde, noite, o Pedrosa,
ele fez uma entrevista com Lamáquia, né? O Lamáquia pai, o José Lamáquia. Então, que ele de fato revelou exatamente as pessoas ali que estão fazendo política, né? Que seria o Felipe Carregal, né? Que era o vice-presidente jurídico, e o Paulo Salomão, ex-vice-presidente geral do Vasco e atual presidente no TRE do Rio. Essa jogada, né, além de ser uma jogada política, o que isso pode interferir no Vasco para frente? Né? O Lamáquia diz estar 200% com o Pedrinho. Mas se essa liminar cair, você acredita que isso ainda vai se perpetuar com o liminar através de liminar e a venda não ocorra? E isso daí com certeza pode gerar um problema no Vasco, né? Tanto para reforços no com os jogadores, problema financeiro no clube, tanto para os jogadores como para os funcionários. O que você acha aí? Na tua visão, qual o cenário para o Vasco agora? Olha, o que eu vi de algumas coisas, primeiro que a Samantha, né, que é a interventora agora, né, lá da Vasco SAF, né, falou que no futebol ela queria entender, né, do planejamento, né, ela quer deixar como é que está o futebol, né, de contratação, que ela não é muito dessa área, ela é mais da parte jurídica, né, ela quer entender essa parte, é por isso que o Pedrinho exonerou os 4 membros do conselho lá da SAF, né, e só tem o Fred Luiz, né, o Fred Luiz chegou agora há pouco, né, o cargo do CEO, né? E o Admar tá lá, ele estava lá contratando, aí ele vai falar assim, ora, pois, e agora? Por quem vai me direcionar? A novo técnico, a contratação? Agora, falando de parte de eliminar, cara, isso aí eu acho que vai se arrastar pra caramba. Vai entrar para eliminar, aí estão falando que vai cair na sexta-feira, depois outro pessoal vai falar que vai entrar de nada. Cara, o Vasco é sempre de esse negócio de ser eliminado. O Vasco, na política, é sempre assim. Muito sempre assim. Então, a gente não pode nem desconfiar, né? Aí a gente pode ver a história do clube, né? A política que o Vasco tem. E o Vasco sempre está com. A gente sempre quer andar para frente, né? A gente sempre quer ver o futuro, né? O futuro do Vasco ver um time competitivo. E isso interfere no futebol também, tá? Isso vai interferir bastante no ambiente lá do dia a dia lá dos jogadores, né? Eu fiquei sabendo ontem de formações que já está já meio desconfiando já o grupo já de algumas coisas. Isso vaza lá do CT, né? Aí é por isso que o Pedrinho ontem falou lá para o canal Atenção Vascaíno que ele quer blindar a parte do futebol. Mas, é claro, sempre chega no ouvido do jogador, agora não tem mais o Pedrinho que e tal, agora vai ter uma interventora, isso afeta. Enfim, agora, falando de política, eu não sou muito para falar de política, não, né? Mas eu não gosto de me envolver muito nessa parte da política, não. Eu quero saber de bola, futebol, bola na rede, contratação, novo técnico, mas enfim, o Vasco que a gente tem que viver muito isso, também falar um pouquinho de política também. Né? Porque, na verdade, a gente não tem nem muito o que falar, porque a gente não sabe exatamente o dia de amanhã, né? Porque hoje a gente tá preso nisso, né? Porque aí teve essa liminar, a Samantha agora, ela é interventora, ela vai estar conversando, ou já teve reunião, está tendo reunião com o Fred Luiz, que é atual CEO da SAF, mas algo que talvez ele não tenha, tanta informação, né? Porque ele chegou agora. Como se diz, eu acho que essa marca não tem muito expertise, né, no futebol.
né? Ela quer chamar da parte do futebol mais que entende. Foi uma das declarações que ela falou. Uhum. Isso. Mas assim, parece que ela tá ouvindo todos os lados, ela não vai tomar nenhuma decisão meio que precipitada e muito rápida, né? Uhum. Então, tá ouvindo todos os lados Uhum. para poder entender ali o que tá acontecendo e para seguir. Agora, se a liminar vai cair ou não, nós não sabemos, né? Porque não sabemos nem se o Pedrinho ele entrou com essa liminar, né? Porque na entrevista no Atenção Vascaínos ele falou que ele iria ver o que é bom pro Vasco, né? Porque senão vai começar a virar uma guerra de liminares e, né, e algo meio que sem fim. Isso daí também impacta muito na venda, né, da SAF do Vasco, porque a 777 voltou agora, né, à mesa, né, agora através da liminar, e a Samantha Longo tá vendo isso. E até que ponto isso vai impactar a venda do Vasco? Se é que vai acontecer, né? Essa jogada política assim do Vasco parece que é para atrapalhar. Parece que eleições e eleições chegam presidentes que ele vem com uma teoria que a minha ideia está certa, a sua está errada. A minha ideia é o que vai tirar o Vasco do buraco e a sua não. Não há uma união, nunca houve uma união. Né? A gente vê isso nos últimos 25 anos, o que aconteceu com o Vasco da Gama. Né? Ele deixou de ser um time que brigava lá em cima para ser um time que está ano após ano brigando para não cair. Teve o lampejo 2011, 2012 ali, mas ficou nisso. Né? 2017 chegou a sexto lugar, né? E a Libertadores, mas a Libertadores no ano seguinte foi um desastre. E pronto, é isso. O Vasco da Gama hoje em dia virou isso, exatamente isso. Então, a SAF, o Vasco ser uma SAF hoje, essa venda ocorra, né, o mais rápido possível, exatamente para mudar a prateleira que o Vasco se encontra hoje, ou você acredita que nem isso consiga fazer? Como o pai, né? O pai na maga falou, né? Ele quer injetar o dinheiro no Vasco, né? Ele quer botar o Vasco lá na prateleira mais alta. É isso que ele quer fazer. Agora tem gente que lá que quer atrapalhar. É essa parte que ele tinha falado. É claro que a gente só quer falar de futebol, né? A gente quer falar de contratação de futebol. A gente quer falar do técnico top linha para vir para o Vasco, para treinar o Vasco. Pô. Mas essas coisas, como a gente já tinha falado aqui já, né? A política do Vasco é um câncer, né? Eu acho que, por enquanto, não tem cura, por enquanto. Né? Se tiver uma cura, seria bom demais, mas por enquanto não tem. É toda hora a mesma coisa. Todo ano tem eleição no Vasco e o Vasco não está andando para frente, está andando para trás. Anos e anos está assim. Se o Vasco pensar para frente, se o Vasco indo lá dentro, se unir, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para a gente ser mais forte, ser mais potente, aí sim, aí o pessoal já pensa o Vasco mais para frente, ser o Vasco tranquilo, mas não tem, pô. O Vasco é isso, é a política do Vasco, pô. A política do Vasco sempre atrapalha o Vasco. Então, a gente já está vendo exatamente, né, algumas coisas que estão ocorrendo. Né? O Vasco joga no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, no dia 16 de julho. Então, o Vasco, nesse momento, ele utilizava a empresa de voo da Leila, né, que era a Placar, que os aviões, o fretado, tudo gratuito.
Eles anunciaram agora que eles não vão ceder o avião, que a SAF vai ter que arcar com esse custo. Já tem um. Né, ontem muito se debateu sobre o caixa do Vasco. O caixa do Vasco não tem para pagar um mês. Esse custo a mais, o que isso vai. Você acredita que impacta mais na SAF, nessa crise política, né, tudo que está acontecendo? O que isso vai impactar mais? Dar insegurança aos jogadores, os torcedores também. O que tu acha que impacta nisso? Eu acho que impacta bastante, né? A retirada, né? Da placar, né? E fazer os gols tretados. Recado, ó. Se vocês fizeram isso aí, meu filho, a gente não vai fazer isso aqui, não. Isso aqui não vai virar bagunça com a gente, não. Se a gente entrar aí, isso aí é por isso que o Lamarca falou. Ele quer investir, injetar dinheiro, deixar um clube lá em cima, né? Com um poder financeiro bom pra gente. Aí, cara, eu acho é como a gente sempre repete, muito. A política do Vasco atrapalha muito o Vasco. Assim, mas se a gente pode tirar alguma coisa positiva, né, disso tudo que está acontecendo, que antes o que havia de racha, né, entre os próprios torcedores, a questão das organizadas, de apoiar ou não apoiar, parece que com tudo que aconteceu, há uma união, né? Por exemplo, a Mancha Negra soltou uma nota, a Força Jovem soltou uma nota a favor do Vasco, a favor do Pedrinho, na verdade, né? E todos querem. Parece que todos agora meio que se uniram para, de fato, assim, cara, a gente precisa tirar o futebol dessa política suja do clube. Se for, se tiver tipo um pingo de esperança, né, de uma união do Vasco, pelo menos começou a partir daí, né? Os torcedores se unindo em prol de um Vasco forte, né? Em prol de ter uma união e tirar, de fato, essa política suja que acaba com o Vasco, tem acabado com o Vasco nesses últimos tempos, né? Como você tinha falado, a política está acabando, já está acabando muito com o Vasco. Tem gente que já está falando, cara, desisto, vou desistir, já estou cansado. Cara, o Vasco, se a gente unir, é claro que as torcidas já estão fazendo já esse manifesto de ir lá para São Januário, para fazer esse apoio ao lado do presidente que vai nesse sentido. Cara, acho bacana, acho certeiro. Cara, é isso aí. O Vasco a gente tem que se unir com o Vasco a apoiar nesse momento, pô. É por isso que a gente estava pedindo, não a gente, né? A maioria estava pedindo, pô, cadê os vascaínos para apoiar aos outros vascaínos? Cara, essa é a hora, pô. Essa é a hora da gente mostrar nossa força para apoiar esse pessoal quem apoia mesmo, né? Aí, pô, eu por exemplo, eu apoio esse... Cara, eu gostei muito da entrevista ontem. Eu gostei. Eu acho que o Pedrinho saiu fortalecido dessa entrevista. Saiu grande, um pouco. E é por isso que ele falou uma coisa que eu até achei bom a partir daí, que ele falou assim, cara, se tiver alguma coisa errada nas minhas contas, o meu sigilo bancário está aí. É só olhar, pô. Não tem nada... eu não tenho nada para esconder. Não tenho nada para esconder. É só olhar minha conta bancária lá. Aquela de sigilo. Cara, o Pedrinho está fazendo isso tudo pelo Vasco. Tudo. Patrimônio, tudo. É por isso que ele está deixando tudo pelo amor pelo Vasco. É o que eu vi pela entrevista que ele falou, né? Ele estava sendo sincero nessa entrevista onde colocaram a atenção vascaína.
Então, da minha parte, então, essa parte de apoiar o Vascaíno, isso aí, isso tem que ser um começo, para a gente seguir em frente, para ser um Vasco melhor, e não ser esse Vasco de política, de, de andar para trás, de sempre a política interferindo nisso, naquilo, sabe? Eu já estou cansado, já estou de saco cheio. Desculpe o desabafo, Thiago, mas, cara, eu já estou Tá cansado, certo. sabe? Nós estamos cansados dessa política cansada do Vasco. Eu acho que não é só você, eu acho que todo mundo É, tá claro. cansado, né? Parece que ano após ano, quando a gente acha assim, pô, o Vasco vai chegar, vai brigar com por título, vai formar um time melhor, vai melhorar. Sempre tem alguma coisa que chega e atrapalha o clube. E por coincidência, sempre isso acontece em ano eleitoral. É impressionante isso, como quem está na política do Vasco não quer exatamente o clube bem. Parece que só quer o poder. Só o poder que importa e é isso. Né? Parece que é isso que estão retratando e parece que é o que para eles vale a pena. A gente tinha, né, até não tem nem muito, na verdade, o que falar mais. Tudo que foi debatido, aí, esperar exatamente, né? O Vasco agora é um dia após o outro e ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Se essa liminar vai cair, se não vai cair, se a Viena vai acontecer ou não, se vai ter outras coisas. Não temos técnico, né? Porque já não tem muito que Tá tudo muito de notícia. parado. Tá A tudo questão é parado que por não tem enquanto. técnico. Desculpa, pode repetir? Ah, é que tá tudo parado assim, tá tudo parado de técnico, de contratação, tá tudo parado. A Com janela está essa. fechada. A janela está fechada, mas o importante seria o Vasco já ter definido um técnico, né? Até mesmo pelas contratações serem alinhada ao estilo de jogo desse técnico. Não temos técnico. Quem está treinando o clube, os jogadores, né? É o Bruno Lazzaroni. Negociação, tudo especulações e nada muito concreto. Não tem nem muito o que dizer sobre isso. E é isso, assim. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Aguardar um dia após o dia seguinte e ver o que vai ser daqui para frente. Tem mais algo a acrescentar, Leonardo? Posso levantar um tema aqui do técnico Renato Gaúcho que o presidente tinha falado? Sim, claro. Ele falou que. Eu queria falar um pouquinho de futebol, um pouquinho, né? Porque ontem a gente teve um pouquinho de alegria ontem, né? Pela estreia do nosso Cria Rayan, né? Que estreou na seleção. Depois a gente vai falar um pouquinho no final, um pouquinho. Cara, ontem o Renato falou uma coisa ontem que eu até achei legal, né? Duas coisas, do Renato Gaúcho e do Felipe, que ele tinha falado ontem, né, na entrevista que ele cedeu para o canal ontem, para o canal da São Vascaínos. Ele falou que faltou um pouquinho de comunicação, né, mostrar o dia a dia de como é que é o Felipe Loureiro, mostrar assim, né, porque ele não é muito de se falar, o Felipe Loureiro, né, o diretor técnico, né, ele não, ele é claro, ele fica na sala de scout para avaliar de assim de jogador, assim, né? Agora parte para contratar, ó, Felipe, é esse? Não, não, não. Ele faz a avaliação com o pessoal de scout, depois que ele é diretor técnico, né? Aquele lance lá do que ele tinha falado lá do Capasso do jogo contra o Operário, né? Ele falou besteira com besteira, né? Aí o Pedrinho falou que ele falou assim, cara, o Felipe podia se comunicar mais, podia se comunicasse um pouco melhor, né? Mas eu acho que, enfim, eu queria levantar um pouquinho desse tema, assim, um pouquinho assim, e do Renato também, né? Que ele falou que ele não soube levar bem o grupo, né? Daquela declaração dos colombianos, né? E aí, por isso que foi
minado um pouco a sua saída do Vasco. O Renato, ele chegou apresentando algo diferente ali no Vasco, né, do que a gente já via vendo. Entanto que o Vasco conseguiu, né, chegar lá em cima, na primeira página, e almejando brigar por Libertadores. Só que, da mesma forma que o time chegou, ele caiu, né? E parece que o Renato ele começou a mirar para os jogadores. Ele tinha as escolhas erradas também, mas ele sempre colocava a culpa nos jogadores. Isso que é ruim. Você querer chegar internamente e falar com o jogador é uma coisa. Você externar isso é algo que não pega legal, né? Mesma situação do Diniz com o Nuno Moreira na pausa, né? Naquele jogo que ele reclamou com o Nuno Moreira. Enfim, a forma que ele tratou ali de externar, né, para todo mundo, Expor cobrar o grupo, né? Expor o grupo, né? Cobrar contratações, assim, na frente, ele até o momento ele não estava errado. Realmente esse time, esse elenco precisa de jogadores que chegam para jogar. claro. Mas você expor assim seu grupo é ruim, né? E sobre a comunicação, ele até mesmo cita que ele mesmo precisava se comunicar melhor. Isso daí não é nenhuma novidade, né? O que a gente vê no Vasco, Vasco né? O hoje? Vasco precisa se comunicar. Exatamente, ele fala ele Se comunicar. por ele ser o presidente, né, do clube. Isso. Mas precisa. Você vê, por exemplo, há uma troca de treinador, por exemplo, quem vai dar a coletiva vai ser ele como presidente. O diretor técnico não fala, que no caso é o Felipe. O Felipe, ele pode entender muito bem ali de tudo, mas ele parece não ter trato, assim, para poder comunicar bem com as pessoas. Comunicar bem, a gente sabe que ele não comunica bem, né? Visto o que ele fez com o Capasso, né? Ali. Mas se é certo ou errado, aí são outros 500. Mas a forma que foi, não foi legal. Mas é isso, eu acho que ele tá vendo, né, que de fato precisa haver uma comunicação, uma transparência no Vasco. O Vasco é muito fechado. O Vasco tem ficado fechado e não se sabe de nada. Acontecem as coisas lá e não se sabe de absolutamente nada. Então, isso dele falar que precisa se comunicar, precisa aprender aprender não, mas precisa falar mais, é exatamente isso. Entendeu? Se tem a TV do clube para isso. Você não precisa dar coletiva exatamente em todo momento. Mas você tem a TV do clube para isso. Você poder usar. Entendeu? Eu acho que ali aquela parte, Thiago, eu acho que aquela parte depois do jogo do Bragantino, eu acho que diz tudo que o Renato fala, cara, sair do Vasco, tá? Eu vou ficar aqui só para... Eu acho, tá? Aquela entrevista do Thiago Mendes e do Ademar Lopes ali, para mim, acho que o Renato pediu... Eu acho que o Renato, para mim, acho que ele foi demitido. Eu acho, tá? Eu acho que ele que pediu demissão, porque depois do jogo contra aqui no que eu fui lá em São Januário, aquele acho que da Sul-Americana, aí depois teve brasileiro, depois acho que dali, eu acho que já foi o Renato Gaúcho para mim. Assim, parece que ali foi, tipo, ele pediu demissão. Eu acho que não tinha mais clima para ele. Não, assim, até ali a gente não sabe exatamente, né? Porque as informações que saíram é que ele pediu demissão e os jogadores que demoveram ele dessa situação, né? Seguraram ele. Então, a gente não sabe exatamente de fato o que foi, o que não foi ali. Mas assim, né, não tem. Eu acho que
de fato, tudo se pede muita transparência, se fala muito em transparência, e tudo se começa da forma que você se comunica, né? A forma inicial é essa. Porque você comunicando bem, chega bem ao ouvido do teu espectador, do teu torcedor, né? Então, precisa muito disso no Vasco. E é algo que não tem. Não tem nada disso no Vasco. Então, mais algum assunto sobre isso? Ou já tu tá feliz com a atuação do Ryan? Tô feliz, né? Tô feliz um pouquinho da atuação do Ryan, né? O Ryan jogou bem ontem, né? Nosso cria do Vasco, né? Foi muito bem. Não, ele entrou no lugar do Rafinha ali, né? Claro, foi a estreia dele, tava um pouquinho ansioso, né? Até que jogou legal. Ali o jogo contra o Haiti, né? Mas ontem ele jogou bem, né? Ali, na direita ali, né? Poxa, me lembrou na época do Vasco, né? Que ele fazia, né? Ele fazia pressão, né? Aí fez a pressão ali no começo do jogo e deu a bola pedindo. Cara, aquele lance ali que ele chuta com a perna direita, se fosse um gol, nossa, eu ia gritar muito. Vasco, Ryan! Eu ia falar assim, oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Quase que saiu esse grito, mas não foi. Mas enfim, para mim foi uma expectativa muito boa. Espero, né? Espero que o Ryan jogue já contra. Agora não sei se o Brasil vai jogar, se vai jogar contra a Holanda, Suécia, Japão. Cara, o que vier aos três já tá bom para mim já. Eu só quero que o Ryan jogue bem, faça gol, a gente passa de fase, a gente passa para as oitavas na segunda-feira. É isso aí, né? O jogo é logo mais, né? Japão e Suécia, e Holanda e Tunísia. E o segundo colocado desse grupo é o que o Brasil vai enfrentar segunda-feira, às 2 da tarde. Mas é isso, Leonardo. Deixa aí seu recado. Segunda-feira. Deixa seu recado final aí pra galera. Bom, Thiago, eu quero deixar um recado aqui para a nação vascaína. Vasco, vamos ser Vasco. Esquece isso, esquece a política. É isso que importa para mim, para a nossa nação vascaína, tá? E, cara, eu só queria falar uma outra coisa. Do nosso canal, né? O nosso canal está crescendo, nosso canal no YouTube. Já tem 301 seguidores. Espero que a gente cresça mais de inscritos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, compartilha nos grupos aí de Vasco, futebol, família. Se tiver um mundo de grupo de WhatsApp aí, pode mandar. Pode mandar aqui, a gente vai falar de Vasco todo dia. Mesmo na época de Copa do Mundo aqui, o Vasco é a nossa seleção aqui. O Vasco é a nossa Copa do Mundo aqui. A gente vai falar bastante aqui. E é isso. Qualquer coisa, se tiver informação, a gente divulga nas nossas redes sociais aqui. Tanto no YouTube, no Twitter e no nosso Instagram. Nosso Instagram está crescendo também. Vamos lá, vamos compartilhar e curtir o nosso canal aí, que está crescendo aí. Igual uma formiguinha, trabalhando devagarinho, a gente chega lá. É isso. Valeu, galera. Aqui, como o Leonardo falou, siga, compartilhe, deixe seus comentários aí de forma respeitosa. E qualquer novidade, voltamos aí. Valeu!